Fabrício, eu sou gay, sou designer. Minha idade são 35 anos. Meus pronomes são ele, dele. A minha sexualidade influencia na minha profissão, porque eu, como designer e como pesquisador também, vejo que a amplificação da cultura em volta da LGBTQIA+, faz parte da pesquisa e mostrar para as pessoas, em qualquer trabalho que eu faça, que não só as cores, mas que tem mãos de pessoas que vão estar presentes ali de alguma forma. Eu acho que mais do que nunca a gente é audiovisual. E eu acho que, para além de produção sobre casais gays que vão ter filhos, ou falar sobre esse assunto como núcleo do assunto, o núcleo-chave, eu acho que essas pessoas estarem espalhadas por todos os lugares e a gente entender que não dá mais para aceitar que uma pessoa trans seja feita por uma hétero, porque se ela é trans, ela tem que ser feita por uma trans. E essas coisas eu acho que vem crescendo de uma crescente, mas principalmente para os gays, eu acho que eu tenho visto tocar muito nos assuntos da AIDS nos anos 80, e que isso não se tocou mais, não se falou mais sobre isso, existiu uma higienização enorme nos anos 90 e nos anos 2000, não se fala sobre isso, existem surtos aí, continuam acontecendo e as pessoas não estão falando. Então, se elas não estão falando é porque não acontece, logo não se chega à informação, logo tem um novo ciclo de pessoas que pode ter, enfim, algo parecido, não sei, mas eu acho que é importante retomar essa história e num ponto de vista atual, mais do que ter a representação como indivíduo, é a história, o contexto e o porquê que chegou até aqui, né? E em convivência, e a luta sobre ser quem você é na sociedade. Eu percebi que eu era gay quando eu tinha por volta de 11 ou 12 anos. As meninas não me atraíam, mas eram os homens que me atraíram mais, não eram os meninos da minha idade. Então eu acho que eu percebi naquele tempo que quando as revistas femininas que tinham na minha casa, elas eram mais interessantes porque elas mostravam homens de tórax desnudo, e isso é o que era mais importante. Depois as guias da revista ficavam fechados e eu via que isso me interessava mais. A minha sexualidade foi basicamente sobre o aparato religioso cristão da Igreja Católica, essa visão de formação de família e principalmente filhos sobre um teto de homem e mulher, numa vertente máxima de ser só homem e mulher. Ela se destoou quando eu percebi que eu poderia construir de alguma forma algo que tivesse as mesmas referências, só que não com uma mulher, mas sim com um homem. E em outro momento eu percebo também que a construção desse mesmo fator sobre família e ter duas pessoas formando algo heteronormativo também pode ser problemática. E isso é da minha base até os dias de hoje. Eu acho que a construção social, ela faz com que as coisas tenham só dois lados, o sim e o não, o bom e o ruim, e são duas pessoas, você é sempre binário e tem sempre uma única visão. E quando você é para além de heterossexual ou binário, ou cisgênero, que seja, você começa a ver que existem outras formas que podem ser vistas para além de casamento, para além de união, e de uma forma em que você pode tratar isso de uma maneira muito mais fluida e também enriquecer, não de maneira material, mas como indivíduo e sociedade, e trabalhar em conjunto. Foi quando eu saí do ensino primário, fui para o ensino do ginásio, onde as pessoas que iam conviver comigo não me conheciam, só a minha turma, porque eu tinha crescido, tinha 11 anos. E todos os meus amigos se afastaram de mim, porque eles perceberam através dos mais velhos e que não me conheciam que eu era muito diferente. Então o meu fichário tinha uma foto da Xuxa, e ela era um ícone de criança, mas também um ícone muito gay. E todos os meus amigos desde pequeno sabiam que eu era muito fã da Xuxa.
e usava isso e era tudo bem. Só que eles descobriram, junto com as pessoas que eram mais velhas, que isso era um problema e que não era legal ser fã da Xuxa com 11 anos. Então eu fui excluso de todos os amigos, eu não tinha ninguém como fazer trabalho ou qualquer coisa. E depois, durante 3 anos, eu precisei reconstruir todas as pessoas, repetir um ano da escola. Eu precisei reconstruir e conquistar outras pessoas que me aceitaram e que não me conheciam, mas que eram mais novas e que me aceitaram como eu era. Essas pessoas são minhas amigas até hoje, mas os outros eu perdi. Um fato interessante é saber que nos últimos anos algumas pessoas vieram me contatar para dizer que se arrependem de ter perdido uma amizade comigo ou ter feito qualquer coisa que me magoasse, porque essas pessoas de alguma forma se tocaram do que é que ocorria. Eu vinha de um background em que todas as coisas que eu fazia eram coisas de criança. Ela não tinha sexualidade, nem meus pais me cobravam sobre a sexualidade, eles não me cobravam sobre posturas masculinas, era tudo muito natural. E eu acho que quando eu me dei conta que eu não era mais criança, era quando as pessoas de fora passaram a entender que eu era muito diferente do que a sociedade queria em si. Mesmo vendo que os meus trejeitos até eram muito poucos para a época, assim, eu era muito natural. Ou cheguei a tomar um soco no rosto de um menino na escola e a própria diretora da escola disse que a culpa era minha, porque eu ia a unha e andava muito trejeito. E a diretora da escola achou que era culpa minha e disse para mim que a culpa era minha. Então, para mim, foi um problema muito sério. Mas eu acho que depois acabei encontrando outras pessoas que eu não sabia lidar, o quanto elas sabiam lidar comigo. Porque em 3 anos eu desacostumei a ser aceito. E quando eu conheci pessoas que me aceitavam, eu fiquei assustado, achava que elas estavam mentindo. E elas não estavam. Então era uma confusão muito grande, porque não só a sexualidade estava aflorando, quando eu como indivíduo social estava aflorando antes de sexual. Isso, então é muito difícil. Eu venho de uma época em que a ideia de comunicação na internet era quase recente. Então eu trabalhei muito de pesquisa em grupos muito crus, muito simples da época e comecei a ver que tinham pessoas que eram igual a mim e que a única coisa que eles diziam era que eu tinha que falar quem eu era o tempo todo, mesmo sabendo que uma hora isso ia acontecer. E como eu tinha muita confiança na minha mãe, e tinha confiança no meu pai também, tinha confiança em todas as pessoas, eu não precisei de tanto tempo. Eu sabia que ia precisar falar uma hora, e quando eu tinha 18 anos, eu ia fazer faculdade, ia sair do interior de São Paulo para morar na capital. E eu precisava ser muito sincero com a minha mãe. E eu chamei ela um dia e falei, eu preciso te falar uma coisa. E ela já sabia, obviamente, que eu queria falar alguma coisa com ela. E ela falou, depois eu falo. Até um dia que eu parei, ela falou, você vai ter que escutar. Eu vou morar sozinho e você tem que saber que não adianta esperar de mim muita coisa, porque eu sou gay, não vai ter menina, não vai ter namorada, não vai ter isso, eu vou descobrir outras coisas e eu vou me tornar outra pessoa. E eu tinha 18 anos. E foi isso. E a aceitação foi ótima, na verdade, eu não tenho que reclamar, dado as limitações de uma mulher com limitações também sociais, muito presa em relações heterossexuais, cisgêneras e tudo mais. Eu acho que a aceitação dela foi muito boa e eu acho que ela nem me aceitou, era isso. Não sofri isso dentro de casa, na verdade. Bom, seguir para mim, eu acho que dado o contexto que eu tenho hoje, tanto mais pelo Brasil, não por Portugal, eu acho que ser gay está num momento mais delicado do que já foi. Eu acho que ser gay hoje é uma necessidade de união de todas as pessoas LGBTQIA+, que ainda estão marginalizadas, e eu acho que como gay cisgênero, como grupo, eu vejo muitas pessoas que têm perdido essa coisa comunitária, como tipo, eu só sou gay e posso ser heteronormativo e continuar com a minha vida, e não olhar para o lado
dos outros. Então eu acho que ser gay hoje, pelo menos principalmente na situação atual do Brasil, é uma necessidade de comunidade maior, sabe? Eu acho que a gente acaba se sentindo muito sozinho por parecer hétero e acaba se sentindo sozinho porque a gente não é hétero. Então, essa confusão entre eu só sou casado com um homem, não, eu não sou casado com um homem, eu sou gay. Eu não sou casado só com um homem, eu sou gay. Eu pertenço a toda essa comunidade e as pessoas vão me agredir na rua mesmo se eu for heteronormativo e eu não vou ser aceito. Não existe essa partilha e eu acho que ser gay pra mim é isso. Talvez eu não precise lutar tanto quanto uma pessoa que não é tão parecido esteticamente com o hétero. Essa pessoa com certeza precisa lutar muito mais, mas eu acho que como gay essa consciência de quem a gente ela, sei lá, morreu de um tempo pra cá, assim, ou tá quase morrendo, assim, pelo menos no meu ponto de vista. O que eu senti de diferença entre Portugal e o Brasil é que aqui existe uma homofobia velada, da qual eu não sinto agressividade na rua ou no comentário, mas ao mesmo tempo eu acho que essa coisa do Brasil agredir muito, falar muito verbalmente também acuou muito quem você é. Então eu acho que o maior choque é você perceber que a paz social, independente do preconceito existente, a paz social faz muita diferença. E eu acho que hoje no Brasil a falta da paz social faz com que a gente tenha medo o tempo todo de tudo. Só uma palavra, só uma roupa. Eu venho de São Paulo, que é uma cidade bastante desenvolvida em vários quesitos, escuto histórias muito tristes de um retrocesso gigante de 4 anos para cá, em um lugar que floresce, que tem a maior parada gay do mundo. Mas eu acho que isso também vem do senso de comunidade. E em Portugal eu sinto falta do senso de comunidade, mas existe uma paz social. Eu acho que as relações sociais hoje, elas já começam a mostrar um pouco mais de aceitação para outros tipos de relacionamento. E não necessariamente são casais, mas eu acho que ainda uma questão muito forte, que eu acho que as pessoas não conseguem aceitar, é porque a instituição cristã ou religiosa, ela está tão pesada e tão dentro da instituição, dentro do Estado, que as pessoas sentem medo de sair, mesmo que as leis protejam essas pessoas, elas não podem sair desse mesmo núcleo, porque tem uma questão maior do que o Estado, que é invisível, que é só uma maneira de controlar as pessoas, e que questionar essa maneira de controlar as pessoas, ela faz com que as pessoas se acuem, não abram o olho para poder ter outras formas de relacionamento, como, por exemplo, você ser um casal gay e adotar uma criança, ou ser um casal hétero e não ter filhos por opção, que também é um tabu. Eu acho que hoje, para mim, além do Estado, é a relação que a instituição religiosa, e não são todas, mas a instituição religiosa em si, a que foi criada cristã, tem um poder muito forte sobre isso, né? Então eu acho que quando você fala família, pátria, mãe, tudo isso você está falando em termos religiosos, né? O que é família, onde ela está, quem foi que inventou, por que é assim, e esses questionamentos normalmente as pessoas não vão questionar, porque elas estão sob o olhar de Deus, e não se questiona o olhar de Deus, logo você se torna controlável. Então eu acho que enquanto tiver isso vai ser muito difícil. Eu acho que as pessoas só vão acostumar quando tiver... Acho que o mundo é audiovisual. Então se o mundo é audiovisual e elas verem coisas que são diferentes, elas vão começar a acostumar com isso. E até muitas pessoas que se dizem religiosas verem que mesmo religioso ela pode ter uma maneira ou não ter opinião sobre quem você é. Um dia a gente foi ver uma casa para reinar em Lisboa e uma senhora que tinha casas e que tinha casas em São Paulo, portuguesa, disse pra gente: mas quem vai morar? Eu e ele, né? Porque nós somos casados. Né? Sim, eu não tenho preconceito nenhum.
Mas em momento nenhum eu perguntei se ela tinha preconceito, eu não perguntei nenhum se ela achava, e que ela achava ótimo. Ela disse que ela achava ótimo, mas ela não tem que achar nada, né? E ela falou que achava ótimo porque ela vê sob uma ótica de que precisa ser julgado, de que a opinião dela vale alguma coisa. E a opinião dela não vale, né? Quem vale a opinião é a minha, é a dele, e é isso. Eu acho que o estereótipo sobre ser gay é usar rosa, é brincar de boneca, é tudo coisa que eu nunca gostei, é rebolar. E eu acho que cada dia mais se prova que o estereótipo foi, sabe? Não tem graça. Eu tenho visto uma geração nova falar sobre isso de uma maneira muito mais crítica, sobre, não tem problema usar rosa, não tem problema isso, né? Eu não estou ligando para isso. E acho que isso faz parte de uma quebra de estereótipo. Mas também é função do audiovisual quebrar o estereótipo, né? E trazer... Gente, não é isso, sabe? Não é rosa, é uma boneca. Foi no trabalho e era sobre... até ele que olha, mas ele é homem. E era homem por quê? Então eu não sou. Né? Então a ideia do outro é de que logo que eu sou gay eu não sou homem. Isso é um puro estereótipo, né? E depois você põe a pessoa para pensar e a pessoa fala, não, é claro, você tem toda a razão, né? E há também uma forma que eu acho que é um pouco mais radical, mas que eu não sei se a gente como gay deveria estar tão preocupado em ensinar héteros que o que a gente tem que fazer. Eu acho que eles dão um Google e aprendem o que eles têm que aprender. E a gente, em comunidade, acaba entendendo que a gente tem que se entender. Você não tem que provar para ninguém o que nós somos e os estereótipos. Eles que quebrem, eles que aprendam a procurar no Google, eles que leiam, que se informem. Eu não vou gastar meu tempo ensinando hétero que gay não é só estereótipo que ele imagina. Não vou. Eu estudei, a minha licenciatura eu estudei em moda e trabalhei com moda até 2017. Então, tudo que é muito rotulável, né? A minha cabeça sempre foi muito para isso. O que está dentro dessa caixinha, o que não está dentro da outra. Porque trabalhava com isso e então, minha cabeça era muito formada sobre isso. Eu acho que eu não me sinto preparado ainda para tirar todos os rótulos das coisas. Porque eu acho que a gente está num mundo extremamente capitalista e que se não rotular não vai vender. A gente sabe que o Brasil aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a gente sabe que isso não foi porque o país é um país que está avançado. Ele se aproveitou de que essas pessoas casando poderiam gerar mais lucro e o lucro rendeu. Então a gente acabou tendo essa força de poder casar. Eu acho que faz todo sentido se falar sobre comunidade LGBTQIA+. Porque esse sentimento de comunidade e de partilha, principalmente, ele só vai se dar quando falar sobre esse assunto, quando existir esse tipo de comunidade. E comunidade no sentido de ajuda, não é exploração um do outro, é ajuda mútua, com o único objetivo de tornar o bem-estar do outro melhor e junto formar. Eu não acredito que sozinho, qualquer letra da comunidade, sozinha, tem outra. Eu acho que elas têm que estar todas completamente interligadas. E eu acho que mais do que nunca, em qualquer lugar que eu tenho visto ou de que eu já fui, eu acho que é mais necessário do que nunca, assim, agora. E não pode se perder, só tem que crescer. O que mudou e o que ainda falta para mudar, não sei. É que eu acho que numa parte melhorou e na outra parte piorou. Eu vejo que é um balanço. Melhorou porque eu posso casar, porque eu posso mudar de país e ser respeitado e adquirir bens e fazer entrar e sair de lugares sendo gay e mesmo que as pessoas olhem feio. E no passado eu não poderia fazer isso.
em contraponto, eu acho que tem uma desunião muito grande das pessoas verem isso ou tratarem isso como mercado só, pura e simplesmente, ou tratarem isso de uma forma em que para o benefício só do status quo e não ver, mais uma vez, quem está do lado, e que a gente não vai conseguir melhorar mesmo, efetivamente, se não tiver uma partilha geral. Então, se tem alguém que é LGBTQIA+, que precisa de alguma coisa, a gente não tem que olhar como se fosse algo muito distante. Não é comigo, sabe? Eu preciso priorizar essa pessoa. Não é só outras minorias que estão precisando. Aquela pessoa precisa também, e esse motivo faz ter uma linha de irmandade muito maior. Então, eu acho que a gente melhorou até um ponto em questões de direitos e tudo mais, mas eu acho que a gente se entregou de uma maneira neoliberal muito fácil. Eu acho que a gente está encantado com a ideia de que tem um mercado todo para os LGBTQIA+, na música e tudo mais, mas acho que esse senso precisa ser mais aprofundado e saber que a gente é da onde a gente veio e que e ser do jeito que a gente é, por essência, não por venda, por mercado. Acho que é isso.